Um caso de grandes proporções tomou conta das redes sociais na tarde de ontem, terça-feira. Um suposto caso de assédio sexual teria sido denunciado por uma adolescente que teria sofrido o mesmo do seu chefe, dono de um supermercado de Campo Verde. Amor, vamos, por favor, chega! Isso tá fazendo mal pra mim, velho! Vocês não estão pensando em mim! Quem sobrou essa merda fui eu! Pra que eu ia inventar isso? A gente veio até a Delegacia Civil aqui do município para pegar mais esclarecimentos e quem fala na nossa reportagem é o delegado Felipe Pinho. Bom, nós fomos informados na data de ontem e já iniciamos as providências iniciais sobre 2 boletins de ocorrência que chegaram aqui na Delegacia de Polícia. Um registrado pelo suposto autor da conduta e outro registrado pelo suposto sujeito passivo da conduta, né, pela moça que expôs a situação nas redes sociais. Após esse registro de boletim de ocorrência, nós tomamos as providências iniciais, instauramos o procedimento de verificação preliminar, até para apurar melhor dados, elementos e outras coisas que são necessárias para completar essa investigação, e iniciou-se o procedimento. Esse procedimento, ele, num caso, né, não é especificamente de assédio sexual, ele, embora comporte o assédio sexual por haver uma relação hierárquica, se for comprovada ao final do processo, na verdade se trata de uma importunação sexual, que se adequa melhor ao tipo penal daquilo que está descrito nos boletins de ocorrência e que nós vamos apurar para compreender qual é a realidade dos fatos. Em relação ao momento do registro dos boletins de ocorrência, eu não tenho essa informação aqui pronta para dar, mas há sim 2 registros de boletim de ocorrência, tanto daquele ao qual se imputa a conduta, quanto daquela qual se imputa a ação passiva da conduta, né, a moça. Tem 17 anos de idade, né, e todos esses casos que envolvem algum tipo de crime contra a dignidade sexual, eles são levados em sigilo. Até porque nós temos aí vítimas que são sensíveis, vítimas que são, na maior parte das vezes, pessoas com ou menor de idade, né, ou então sobre um subjugo, funcionário, ou esposa, ou filha. Então, assim, todos os crimes contra a dignidade sexual, até pela questão da defesa do direito da mulher, Lei Maria da Penha e tudo mais, são levados sob sigilo, e assim que forem concluídas as investigações, aí sim vamos estar levantando o sigilo das investigações e trazendo maiores informações. A investigação, ela ainda não procurou o histórico criminal do suposto autor da conduta. Então, assim que tiver o histórico criminal ou o histórico de boletim de ocorrência, a gente já consegue passar essa informação. Ainda não foi levantado, nós temos aí uma pessoa que tem uma certa idade, então ela pode ter um histórico criminal desde que ela tem 18 anos de idade. Aí, pelo menos há 20 anos a gente pode puxar alguma coisa, não sabemos ainda se há. Então vai ser feito todo esse levantamento para que se faça com responsabilidade, né? Não saia levantando, às vezes, um falso, algo do tipo, algum fato anterior que tenha ocorrido que já tenha se provado em verídico, então nós vamos aguardar para poder dar uma resposta mais correta. Precisamos analisar todas as possibilidades probatórias. Existem provas que não são possíveis de ser produzidas. Por exemplo, se um delito ocorreu num setor reservado, não vai ter, obviamente, câmeras de segurança naquele local. Se ocorreu, por exemplo, na rua, já facilita. Então, nós vamos analisar todas as informações que vão ser destrinchadas agora na oitiva da vítima. É importante frisar que a vítima, o sujeito passivo da conduta, ainda não foi ouvido, e nem o sujeito ativo. Eles registraram o boletim de ocorrência e iniciou-se a apuração. Agora, com a oitiva, que aí vai passar pelo crivo, né, da análise de um policial civil que vai fazer esse destrinchar das palavras que vão ser trazidas, nós vamos poder determinar se há ou não como buscar por provas e onde buscar por essas provas para tentar elucidar esse caso, né, que tem tomado uma grande proporção no nosso município. Queria que você narrasse para a gente o que aconteceu nessa última semana. Bom, eu trabalho em um mercado e no sábado eu fiquei no fecha, né, que é até para fechar o mercado, até 8 horas da noite. E nesse dia, o rapaz, ele nunca fica, normalmente nesse dia ele decidiu ficar. E nisso ficou nós dois lá no mercado, a minha bicicleta, qual eu uso para ir trabalhar, estava estragada, e ele me ofereceu uma carona. Eu não vi problema nisso, mas ele perguntou para mim se meu namorado não iria achar ruim. Eu falei que não, né, se era só uma carona não teria problema,
Mas chegando perto da minha casa, ele perguntou se ele podia me deixar na esquina. Eu falei, não, você pode me deixar na frente da minha casa, né? Até porque você tá querendo se esconder de quem? Eu perguntei isso pra ele. Então nisso, né, eu já me senti desconfortável a partir desse momento. E no domingo, eu entrei 4h45 da manhã, né, na padaria. E a gente faz os bolos para entregar no outro mercado, né? Porque são 2. E ele foi fazer essas entregas, só que precisava de alguém. E eu me ofereci para levar esses bolos. E a gente foi no carro particular dele, não foi no carro da empresa. E no decorrer do caminho deu tudo certo, a gente chegou lá, fez a entrega dos bolos. E na hora de voltar, no meio do caminho, ele começou a passar a mão na minha orelha, né? Perguntando por que eu não usava brinco. E eu na hora disse que era porque eu não gostava, né? Fiquei nervosa. E eu acho que ele fez isso para ver qual seria a minha reação, né? E como eu não fiz nada, eu fiquei quieta. Chegando no mercado, ele estacionou e me deu a mão. Eu falei, por quê? Ele, para te desejar um bom trabalho. Eu falei, mas você não vai ficar aqui? Ele falou, não, é só para te desejar um bom trabalho, né? E nisso eu apertei a mão dele e ele me puxou. Nisso, quando ele me puxou, ele começou a lamber a minha orelha, pedir para mim beijar ele, que era só um selinho. E nisso eu falei, não, para, você tá ficando doido. Isso foi 2 minutos, 3 minutos ali dentro do carro. E nisso eu abri a porta e saí. Isso foi 8h10 da manhã, eu lembro, porque eu olhei o horário lá no carro, era 8h10 mais ou menos. E nisso eu continuei trabalhando normalmente, sem contar pra ninguém, até 12h30, que daí eu contei pro meu namorado E como que foi esse período das 8 da manhã até 12h30 que você trabalhou? Eu fiquei pensando, falando o que eu vou fazer. Na verdade, eu fiquei um pouco sem desacreditar, né? Porque tinha só 3 dias que eu tava ali naquele ambiente, né? Porque eu trabalhava no outro mercado. Então, eu passei a ter contato com aquela pessoa 3 dias, né? E eu fiquei onde eu errei. Nem querendo ou não, a gente se sente culpada, mesmo sem ser, né? E ali eu segui trabalhando, né? A gente também não entendeu como eu ainda consegui, mas naquele momento de choque eu só quis prosseguir normalmente até 12h30. E como que se deu a decisão de registrar o boletim de ocorrência? Eu contei pro meu namorado, né? E nisso ele já foi lá no supermercado, mas já tinha fechado, né? Já era quase 1 hora. E nisso ele, né, tomou a frente, não, a gente vai atrás, a gente vai registrar. E nesse momento eu fiquei meio apreensiva, não queria fazer nada, né? A gente só chora. Você se sente mais encorajada depois de ter tomado essa atitude? Sim, depois que eu expus, né, eu não sabia que ia dar essa repercussão, mas deu e tá tendo resultado, porque tá aparecendo outras pessoas, né? Às vezes só fico esperando uma pessoa aparecer para depois aparecer todas que já sofreram. Por isso que quando eu me pronunciei, eu já pronunciei sabendo que eu não seria a primeira. Infelizmente, se não parar, eu também não serei a última. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento que você disse pra gente, um sentimento de culpa. Como que foi isso? É porque quando acontece, a gente fica pensando se em que momento talvez a gente possa ter dado ousadia, mas é algo que não vem da gente, sabe? Isso é da pessoa mesmo, sabe? Às vezes a gente é gentil, né? Às vezes a gente dá um sorriso e a pessoa já leva, né, de outra forma. E a gente fica, meu Deus, onde eu errei, né? Eu tava, né, aprendendo ali, né? Mexendo em uma área onde eu, né, que é na padaria, aprendendo a fazer bolos, algo que eu nunca mexi, então algo que era novo ali pra mim, né, e tudo acabou assim muito rápido, então a gente fica frustrada, né, eu chorei, a minha mãe falou, até porque você tá chorando, né, você não tem culpa, e vem esse sentimento que não é da gente, não pertence a nós mesmos, né, porque o assédio é da pessoa, né, a gente não incentiva isso, então esse sentimento de culpa é algo que não vem de nós mesmos, mas é algo que vem no nosso coração, onde a gente errou, o que eu fiz, e mesmo sem fazer nada. A respeito da sua demissão, você foi demitida por justa causa, né? Inclusive até postou nas suas redes sociais. Qual foi a justificativa para essa demissão por justa causa? Então a gente pediu para que eles me mandassem embora para não sair tão prejudicada. Nisso eles mandaram, né, mas me mandaram por justa causa, nem sem motivo algum. Eles não me explicaram, né, na hora ali eles ficaram me questionando, eu fiquei nervosa, só assinei, era no vídeo, né, eu questiono, não sei se chegaram a assistir. Então eu assinei ele tudo muito rápido. Quando eu cheguei em casa que a gente foi ver que eles me mandaram embora por justa causa, mas sem motivos, né? Justa causa é quando você é um má funcionário. Eu estava sendo bem elogiada, estava crescendo ali na empresa, né? Então assim, foi sem motivo algum essa justificativa deles. Você já está tomando providências a respeito da justa causa? Sim, estamos tomando providências com os advogados, porque eles tinham que ter uma justificativa, né, e não tinha. Então eles tinham que me mandar embora indiretamente, né, porque não tinha motivo algum, né, o motivo foi porque eu fui assediada.